Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Este é o vídeo 7 da série Tudo sobre Dinossauros. E caso você acompanhe meu canal há muito tempo, você sabe que alguns anos atrás eu fiz alguns vídeos sobre os dinossauros, né? Eu fiz pelo menos os 4 primeiros vídeos e depois todo mundo ficava me cobrando para fazer os outros. Pois bem, eu resolvi então regravar tudo de maneira mais atualizada e um pouco mais profissional daqueles 4 vídeos e até o final, né, dar continuidade em tudo aqui. A minha ideia original era ir nos museus todos e filmar o máximo de fósseis possível. A pandemia atrapalhou tudo, infelizmente, mas no futuro eu ainda irei realizar meu sonho, espero que com a ajuda de vocês, e por enquanto eu vou deixando aqui os vídeos do jeito mais didático possível e com as filmagens que eu consegui fazer, que não foram muitas, mas ficaram muito boas. Pois bem, agora nesse vídeo a gente vai começar o período Cretáceo. Beleza? Então vamos nessa. O período Jurássico termina há 145 milhões de anos, tá? E é exatamente quando começa ali o Cretáceo na sequência. A gente está falando aí do final do Titoniano, né, a idade, que é a última do Jurássico, e o começo do Berriasiano, que é a primeira idade do Cretáceo. E como eu tinha falado para vocês no começo, lá na primeira aula e depois na terceira, se não me engano, toda divisão do período geológico, geralmente ela é marcada com alguma coisa, né? Os geólogos, eles não inventaram divisões aleatórias ali, né? Geralmente tem algum bom motivo para fazer essa sequência. E geralmente os critérios utilizados envolvem uma troca de fauna ou de flora nos fósseis, ou às vezes até só uma troca do tipo de sedimento, e boa parte das vezes que a gente tem uma substituição de flora ou de fauna no registro geológico é devido a alguma extinção que aconteceu, algum evento de extinção, que quando é grande o suficiente para a gente conseguir perceber no registro fóssil, a gente chama de extinção em massa, tá? Algum evento de extinção em massa. Até onde a gente sabe, dentro do registro geológico, foram 5 grandes extinções em massa. E a Era Mesozoica, como eu mostrei para vocês até agora, é permeada por 3 delas. Ela começa com a maior conhecida, termina com a segunda maior conhecida, né, no fim do Cretáceo, e entre o Triássico e o Jurássico está também uma das 5 ali, né? Eu não lembro agora em qual categoria, se ela está a terceira, a quarta ou quinta, mas ela está ali entre as 5 maiores. E entre o Jurássico e o Cretáceo, há uma certa discussão. Afinal de contas, houve ou não um evento de extinção? Eu sei, pode parecer meio esquisito para quem não trabalha na área que isto seja discutido. Afinal de contas, se você vê uma extinção no registro geológico, deveria ser uma coisa meio óbvia. Nessa camada aqui você tem um certo tipo de fóssil, né, de bicho, daqui para cima você não tem mais, ponto, né? Só que o problema é o que define uma extinção em massa que pode ser categorizada como um evento, né, global ou pelo menos numa grande região do mundo. Pois bem, desde 84 que os geólogos discutem se houve ou não algo que possa ser chamado de extinção em massa ou de grande evento de extinção na divisão do Jurássico para o Cretáceo. E a conclusão, nesses quase 40 anos aí de pesquisas, é que houve uma extinção. Tá? Isso a gente sabe, é detectável, alguns bichos sumiram, só que qual foi a amplitude dessa extinção? Entendeu? É o suficiente para a gente dizer que foi uma extinção em massa ou alguma coisa assim? Em 2011, os autores Melot e Bambach identificaram que o limite Jurássico-Cretáceo tem um evento de extinção que está entre os 19 maiores do registro geológico. E aí você pode pensar, pô, isso daí parece aquelas classificação para concurso, né, que tem uma vaga para passar, você ficou em 19º, né, bela porcaria. Quantos estavam concorrendo? 22. Mas, na verdade, não é assim. Existem muitos eventos de extinção que foram catalogados pelos geólogos ao longo aí, né, de toda a existência do planeta Terra, só que nem todos são grandes, assim, com uma grande magnitude como as grandes 5. A sexta até a 10ª foram grandes também. A da 10ª até a 15ª também foram realmente relevantes. E eu acho que tem, enfim, eu não vou chutar números aqui para não falar errado, mas tem muito mais do que 19. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Então, essa extinção Jurássico-Cretáceo não estaria entre as últimas, digamos assim. O 19º lugar não está ali, acho que nem na metade da quantidade de eventos de extinção que a gente conseguiu observar até hoje nos estudos. E eles afirmaram que estava entre a 19ª porque 20% dos gêneros de animais, acho que só animais,
foram extintos do Jurássico para o Cretáceo. Tá? Inclusive eles estão compilados, você tem um compêndio de Sepkoski, que está online hoje, tá? Ele começou sendo escrito, hoje está online, né? Vou deixar aqui embaixo o link para vocês consultarem se vocês quiserem. Você também consegue ver ali, enfim, praticamente todos os fósseis, né, que a gente conhece. E aí você categorizar entre leve, intermediário e severo, né, esse evento de extinção, depende muito de que grupo você está falando. Alguns foram extremamente impactados, como por exemplo os talatosúquios, que são uma variação de crocodilos, né, de crocodiliformes, que eram 100% aquáticos, né, 100% marinhos, eram várias linhagens, inclusive, é um grupo que em alguns lugares você encontra muitos fósseis. Você também tem alguns grupos de ictiossauros, como por exemplo os oftalmossauros, que sumiram também de um para o outro. Então, quer dizer, teve impacto na vida marinha, pelo menos de vertebrados marinhos. Você teve alguns outros grupos de crocodilos, esses terrestres, como os protossúquios, entre aspas, né, porque não é um clado válido, mas tem vários grupos ali que foram extintos nessa virada. E dinossauro também. Pode parecer que não, mas também houve uma troca de fauna aí, pelo menos, em alguns lugares do mundo. Se vocês forem ver, a diversidade de dinossauros da Europa e das Américas caiu quase que pela metade na virada do Jurássico para o Cretáceo. Ainda que na África e na Ásia não pareça ter feito tanta diferença assim. E a verdade é que desde 78, que o lendário, que o mitológico paleontólogo Bob Baker já fala que houve aí uma substituição de fauna significativa do Jurássico para o Cretáceo, pelo menos na América do Norte. E segundo ele, o motivo disso ter acontecido foi uma substituição de flora, tá? Ou seja, começaram aí novos tipos de planta, né? Especificamente as plantas com flor e com frutos, né? Que não existiam antes, né? As chamadas angiospermas, que obviamente impactaram nos herbívoros ali, e depois, né, a substituição de herbívoros acaba gerando também ali uma troca de carnívoros. Esta é uma hipótese, não pode ser desconsiderada, com certeza houve esse impacto, de fato as angiospermas, elas têm surgido no Jurássico, mas elas só ganham aí o mundo mesmo, né, em quantidade, em área, no Cretáceo. Então antes disso você tinha só pinheiro, samambaia, essas coisas. A partir de agora você passa a ter toda uma variedade de plantas com flor. Talvez tenha sido um dos motivos, tenha contribuído com alguma porcentagem ali para essa troca de fauna. Segundo ele, isso justificaria por que os saurópodes teriam reduzido muito em número, né, em quantidade, pelo menos no hemisfério norte, e os ornitísquios teriam tomado o lugar dos saurópodes como herbívoros de grande porte. E aí, no caso, seriam os bicos de pato, triceratops, essas coisas todas, né? E os anquilossauros também, enfim. Segundo ele, também explicaria a extinção dos estegossauros, que a gente sabe que não foram extintos, mas sobraram o quê? 3 gêneros que a gente conhece do Cretáceo, né? Enfim, e os fósseis são escassos e tal, e só em alguns lugarzinhos. Então, no grosso modo, eles teriam sido extintos, de fato, né? Praticamente extintos do mundo. Segundo Bob Baker, isso também teria uma influência da troca de flora. E no caso dos carnívoros, o que sumiu também do Jurássico para o Cretáceo? Bom, acabaram todos os megalossauros, né, os megalossauros mesmo, né, megalossaurídeos. O Ceratossauros morreu, o Allosaurus morreu, na verdade a Allosauride, né, desapareceu. Os Piatnitzkisauros lá também das Américas, os Metriacanthosaurídeos lá, aqueles alossauróides basais. Esses bichos todos somem, né, ou ficam restritos a uma, 2 espécies apenas. Então, houve também aí uma troca de fauna de carnívoros de grande porte. E, inclusive, os anquiórnides, né, os anquiornitídeos, né, dentre os grupos das aves lá, desaparecem também, né? Acho que não tem mais arqueoterigídeo também, do Cretáceo, e aí são substituídos por outras formas de ave. No hemisfério sul a gente não tem tanta evidência assim de troca, né, ou pelo menos um pouquinho ali na América do Sul, no resto a gente não observa tanto, então é por isso que alguns pesquisadores ainda discordam de que a gente possa chamar de evento de extinção relevante, significativo, a ponto de poder categorizar isso. E tem uma outra questão também que a gente tem que levar em conta, é que o Berriasiano, que é aquela primeira idade ali do período Cretáceo, é muito pobre em registros sedimentológicos. Tem períodos do planeta em que ele está formando muita crosta. Ou seja, tem bastante erupção vulcânica, muito material saindo de dentro do planeta e indo para fora, né, ocorrendo extrusões desse material para fora. Então esse é o período em que está formando crosta. E você tem o período em que você está erodindo a crosta, né, que é exatamente quando começa a formar ali as rochas sedimentares. Óbvio que não é assim, ou um ou outro, né, tudo acontece ao mesmo tempo, só que teve alguns períodos da Idade da Terra que teve menos erosão e mais formação. Teve menos período de desgaste ali de rochas e mais período de formação de crosta.
O berriasiano parece ter sido um exemplo desses. Você tem poucos depósitos berriasianos pelo mundo, então isso também dificulta aí você ver o que aconteceu bem no comecinho do Cretáceo para a gente ter uma ideia melhor. E pois bem, se aconteceu esse evento de extinção mesmo, e a gente está vendo que pelo menos alguns grupos realmente foram impactados, o que causou essa mudança? Né? E assim, ela não foi global, ela foi parcial. Como que a gente explica isso? Bom, a gente tem algumas sugestões. Uma das possíveis causas seria a continuação da quebra dos continentes, né? No Jurássico você teria ali dois grandes blocos de terra, né? No norte a Laurásia, no sul Gondwana. No final do Jurássico já estava ali já bem dividido e no começo do Cretáceo você já vê ali os continentes que a gente conhece hoje mais ou menos já separadinhos uns dos outros. Você já tem a África quase separada da América do Sul, a América do Sul bem separada da América do Norte, a Antártica e a Austrália já virou outro bloco, Madagascar, Índia, todas essas massas de terra já estão bem distintas ali no período Cretáceo. Então isso pode ter desencadeado também essas extinções, aí essa troca de fauna. Existe evidência de pluma vulcânica, ou seja, de quantidades significativas de erupções vulcânicas nos sedimentos, tá, que a gente encontra aí da divisão do Jurássico para o Cretáceo, né? Inclusive no Brasil a gente tem isso, né, no Nordeste. Também tem o derramamento da Bacia do Paraná, que foi assim um evento de vulcanismo assustador, assim, numa quantidade que a gente não teria como conceber. Né, o tempo e o quanto que foi. Porque imagina, o derramamento da Bacia do Paraná pega, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, um pedaço do Paraguai, ali, assim, é gigantesco ali o que foi aí esse evento, que obviamente gerou consequências no mundo todo, né, para a flora, para a fauna e tudo mais, e também não está descartada a queda de bólidos, né, de asteroides, meteoritos, enfim, vindos do espaço. E existem algumas crateras ao redor do mundo cuja idade bate mais ou menos ali com essa divisão entre o Jurássico e o Cretáceo. Um exemplo bem interessante é a cratera do Morocveng, lá na África do Sul, que hoje não dá para enxergar a olho nu, né? Ela está subterrânea, né? Já foi coberta ali por sedimentos, que bate mais ou menos com 145 milhões de anos. Tá? E seria um impacto de razoável tamanho. Tem a cratera Mjolnir, na Noruega. Mjolnir é o martelo do Thor, não é? Acho que era. Enfim, o contra-regra aqui tá concordando. Essa é um pouco mais nova, 142 milhões de anos, então já está no Cretáceo ali. E tem também a cratera Gosses Bluff, na Austrália, que é também de 142, e essa é muito legal porque ela tá bem visível mesmo. Você olha, né, o deserto da Austrália, bem no meio da Austrália, dá para ver direitinho ali as margens da cratera, é uma coisa bem bonita. Então, quer dizer, esse evento entre o Jurássico e o Cretáceo pode não ter sido tão singelo assim como, eventualmente, algumas pesquisas ou pesquisadores podem fazer parecer. Será que realmente não houve tanto impacto assim? Ou os estudos nesse período aqui, com relação a esse assunto, não são um pouco negligenciados? As pessoas estudam pouco esse assunto. Isso é uma questão que a gente tem que levantar aí. Agora, então, é a hora de falar dos ornitísquios do Cretáceo, que não vai caber em um vídeo só. Na verdade, se não me engano, serão 3 vídeos para falar de ornitísquio do Cretáceo, porque no Cretáceo eles ficam roots. E nesse vídeo aqui, então, eu vou falar sobre os ornitísquios não cerápodos, né? Ou seja, aqueles que mantêm aquela carinha de ornitísquio basal, digamos assim, que também eram bem comuns na época, e os tireóforos, que no caso são essencialmente anquilossauros, beleza? Então, vamos nessa. Pois bem, vamos começar então com os neornitísquios não cerápoda. O que dá para deixar mais didático aí esse nome? São aqueles bichos que parecem com os ornitísquios basais, né? Então, bípede, um biquinho na ponta da boca, sem dentes, herbívoros, mastigavam um pouquinho a comida, andavam rapidinho, né? Tinham adaptações para corrida, enfim, parecido com os primeiros ornitísquios lá que a gente tem notícia e que eu já tinha comentado lá no vídeo 3, que eram comuns no Jurássico e no Cretáceo eles seguem aí com bastante abundância. E quando eu falo não cerápoda, é porque a principal linhagem, né, o principal clado dentro dos ornitísquios são os cerápoda, que eu não vou tratar aqui nesse vídeo e que vão ser, sei lá, 90% da diversidade de ornitísquios do Cretáceo, tá? Então, esse é o clado
principal desse ramo, né, são cerápoda, e eu vou tratar aqui de todos os neornitísquios que não são cerápoda, tá? Eu vou deixar a árvore aqui do lado, tá, para vocês acompanharem em que entroncamento a estrada virou ali, pra gente não se perder, tá certo? Bom, nenhum desses bichos, desses neornitísquios não cerápodos, eram grandes, a maioria não passava de 2 metros de comprimento e alguns eram até menores ou bem menores do que isso. E como eu comentei lá na aula 3, durante décadas, qualquer ornitísquio que os cientistas não sabiam aonde colocar, porque eram todos meio genéricos, eram amontoados todos numa família sem grandes definições chamada de Ipsilophodontide, tá? Por causa de um bicho que chama, né, Ipsilophodon, que, enfim, tem aquela mesma compleição lá. Aquilo que em bom português a gente chamaria de saco de gato, tá? Ou seja, coloca qualquer coisa lá dentro e tá bom, né? Não precisa se preocupar muito com isso. Para vocês terem uma noção de como isso está errado, o Ipsilophodon, né, hoje com análises cladísticas mais bem feitas, o Ipsilophodon nem entra nesse grupo aqui. Ele já é um cerápoda, ele está um pouco mais para lá, nem vou falar dele aqui nesse vídeo, mas mesmo assim, algumas análises eventualmente colocam alguns desses neornitísquios que eu vou citar nesse vídeo aqui como pertencente ao clado cerápoda, né? Colocam eles como ornitópodes, né? Que eu já vou falar deles nos próximos vídeos. Mas por cautela, como as análises filogenéticas não concordam entre si, o ideal é chamar esses bichos só de neornitísquios genéricos do que colocar eles como ornitópodes ou alguma coisa assim. Tem poucos artigos analisando as relações de parentesco entre esses bichos. Um deles é de Brown e colaboradores de 2013 e o outro é de Boyd, 2015. Então tudo que eu falar a partir daqui eu peguei desses 2 artigos, beleza? Eles discordam em uma coisa ou outra, mas no geral eu vou tentar uniformizar a coisa. E pois bem, os 2 artigos encontram um grande número de neornitísquios cretácicos dentro de um grande grupo, um clado bem formado, que um artigo chama de Tesselosauridae e o outro chama de Parksosauridae. Essa diferença é por quê? Porque os 2 fósseis mais bem preservados e conhecidos há mais tempo, que é o Parksosaurus e o Tesselosaurus, dariam o nome ao grupo ali e eles não tiveram uma concordância sobre qual adotar. E no caso, esses 2 fósseis, esses 2 gêneros, que são do finzinho do Cretáceo, né? Um é de 70 milhões de anos, outro é de 68, 66, bem do finzinho do Cretáceo. Como eles estão um pouco mais completos, né? No caso do Tesselosaurus tem um bicho até que tem impressão de pele, tá? Para vocês terem uma noção. Eles acabam ajudando a diagnosticar esse grupo, né? Quais as características, as inovações anatômicas que eles têm, que justificam eles serem unidos. E são várias características que eles encontraram nesses 2 artigos. Eu coloquei aqui algumas que são mais simples, né, e que eu acho que são mais importantes, como por exemplo, os pré-maxilares são fusionados, né, dos 2 lados assim eles acabam fusionando, e a superfície dorsal deles é extremamente rugosa. É um tecido bem assim irregular mesmo, e a gente tem que lembrar que tinha um bico de queratina em cima daquilo, né? Então deve ser interessante ver como esse bicho era em vida. E uma outra característica interessante é o jugal, né, o osso aqui da lateral, que fica embaixo da órbita, ele tem uma protuberância ou um chifre na lateral, não chega a formar um chifre, né? É um exagero falar isso, mas uma protuberância aqui na lateral, que já tinha sido observada nos gerolossauros, que também são do Cretáceo, mas que eu citei na aula 3, porque eles aparecem como mais basais. E, inclusive, é por isso também que a família Gerolossauridae, que foi proposta pelos chineses, lá o Han e colaboradores, acaba tendo dificuldade de se sustentar nos outros artigos aí. E, pois bem, dentro de Parksosauridae ou Tesselosauridae, enfim, chame como quiser, foram encontrados 2 grandes grupos. Tá? Um deles é chamado de Tesselosaurine, que é onde se encontram esses 2 táxons-chave aí, né, o Parksosaurus e o Tesselosaurus. Inclusive ele é um pouquinho maior do que os outros, ele chegava a uns 4 metros de comprimento talvez, mas não passava de 1,40 m de altura aí, não dá nem para chamar de médio porte aí, se você for comparar com os outros ornitísquios. E quais são as sinapomorfias, quais são as diagnoses que a gente pode colocar aí de Tesselosaurine? Uma delas é que eles tinham 2 ossos palpebrais não fusionados ali sobre as órbitas, né? Ao invés de um osso palpebral, que é o típico, né, o padrão mais antigo aí de neornitísquia, eles têm 2 ossos palpebrais. Os bichos dentro desse clado têm o esmalte dos dentes mais simétricos. Se vocês se lembrarem da aula 3, né, os bichos que mastigam muito acabam ficando com o esmalte só de um lado dos dentes, porque na área que os dentes de cima e de baixo se encostam, acaba desgastando tudo. No caso desses bichos aqui, o esmalte é menos assimétrico, indicando que eles mastigavam muito pouco,
que era uma característica que diagnosticava os gerolossaurídeos que eu comentei lá atrás. Então é por isso que tem essa confusão aí da onde entram esses bichos, tá? Bom, gente, eu estou aqui no Museu de Raleigh, na Carolina do Norte, e eu vou mostrar aqui agora, dar um exemplo na cabeça do Tesselosaurus, que não é conhecido só de um bicho, são vários e eles são muito bem preservados. No caso desse bicho aqui, ele ficou conhecido por ter o coração preservado. E aí fizeram uma análise tomográfica e descobriram que não era o coração. Mas desses bichos você tem até alguns com impressão de pele. É um bicho bem conhecido, bem preservado em vários lugares, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as características dele. Bom, então primeiro vamos falar das sinapomorfias que foram encontradas pelo Brown e colaboradores, tá? Uma delas foi, por exemplo, vocês estão vendo aqui o pré-maxilar? O pré-maxilar ainda tinha dentes nesses bichos, tá? Por isso que eles são considerados até um pouco mais basais. E 1, 2, 3, 4, 5 dentes. Estão vendo? E o biquinho desdentado, aqui está o pré-dentário, né? Dá para ver bem claramente aqui. E vocês vão ver também, visto por cima depois, que esse bico aqui ele não é tão largo como é a tendência dos neornitíscos. Ele é mais afunilado, formando um bico mais fechado, tá? Também tem essas projeções extremamente rugosas de cima da pré-maxilar, que acaba até fusionando nesse pedaço. Agora dá para ver muito mais claramente essa rugosidade em cima do pré-maxilar. Essa rugosidade em cima do pré-maxilar, os outros bichos pertencentes a esse grupo também possuem. Uma das sinapomorfias mais óbvias são esses dois ossos palpebrais, que aqui nesse bicho estão preservados com uma cor diferente e isso aqui é um tipo de preservação diferente, uma mineralização diferente, só nesses dois ossos. Pela minha experiência, quando isso acontece é porque esses ossos estavam mais expostos, né? E aí o intemperismo, né? Chuva, umidade, talvez estivesse já num solo menos compactado, a matéria orgânica acaba escurecendo, tá? Mas pode não ser isso, eu não estava no campo para saber. Mas esses dois ossos palpebrais, vocês veem que eles não são fusionados, ó. Eles são separados aqui, e aí eu vou mostrar depois em outro ângulo que vocês vão ver que eles fazem aqui a fenestra supraorbitária, né? A separação entre os dois palpebrais. Uma outra característica que é muito importante é a ossificação de alguns elementos do externo nas costelas dorsais anteriores. Então você tem aqui o externo ossificado, né, mas você tem placas, é como se fossem placas ali ossificadas, algumas até parece que estão por baixo das costelas. É uma coisa bem bizarra, se você for ver, e bem característica. E aí isso era considerado uma coisa muito diagnóstica aqui desses neornitísquios pequenos aí do Cretáceo, né, esses mais genéricos, só que não é exclusivo deles, né? Você tem também o Otineliosaurus, que é aquele bicho do Jurássico, que eu já falei para vocês, até mostrei ele para vocês, e o próprio Ipsilófodon, né, que é o que dava nome a esse saco de gato aqui, também tem algo semelhante a isso. Então, essas foram as características que eu separei, tá? São mais do que essas, né? São várias, mas eu simplifiquei com essas daqui. E tem um outro grupo de bichos que foi encontrado dentro de Tesselossaurine, nesses dois artigos aí que eu citei, que tem um nome, genérico de Elasmaria. O termo elasmária foi criado pelo Jorge Calvo, né, um pesquisador argentino, e colaboradores em 2007, para englobar alguns bichos encontrados lá na Argentina, de neornitísquios cretácicos genéricos aí, como por exemplo o Talencauen, né, eles colocam muito nome de origem indígena, né, então o Talencauen é um deles, e o outro que o Calvo incluiu no grupo também era o Macrogryphosaurus, porque os dois tinham essas placas do externo aqui espalhadas por pelas costelas anteriores. Então essa era a diagnose que juntava esses dois bichos, tá? E com o tempo, trabalhos subsequentes foram aumentando a quantidade de bichos alocados a Elasmaria, tá? Com o coração de mãe ali, foi cabendo cada vez mais, todos eles do hemisfério sul. Dentre outros, inclui-se alguns táxons argentinos, né? Mais alguns táxons argentinos, 2 da Antártica e 2 da Austrália. E aí fica bastante óbvio, né, por que Elasmaria caiu dentro de Tesselossaurine nesses dois artigos que eu usei como base. Por causa dessas placas de osso ali nas costelas, né? Porque a gente já viu que não são exclusivas deles. O Ipsilófodon tem e o Otineliosaurus tem, né? Um basal e um mais derivado. Então talvez isso não seja uma característica boa, que seja diagnóstica de um grupo real. Mas essas placas dos elasmários, elas são um pouco diferentes, elas são mais finas,
né? Elas são mineralizadas, de um jeito muito estranho, elas são meio rugosas, talvez uma parte fosse ossificada, outra parte fosse cartilaginosa, enfim, é um troço bem esquisito. Vou tentar achar foto para mostrar para vocês aí, porque esse foi um dos grupos que eu não consegui fotografar e nem filmar. Então, isso é o máximo que eu consigo simplificar e trazer para vocês aí sobre tecelossauríndeos, né? Afinal de contas, a gente também tem muitas dúvidas sobre eles. E o grupo irmão, que foi encontrado nesses 2 artigos que eu usei como base, é chamado de Orodromine. E eles são os bichos muito, muito interessantes. Eles são um pouquinho menores. O nome do grupo foi cunhado por causa do gênero Orodromeus, que foi encontrado em Montana. Não passava de 1,5 m de comprimento, 50 centímetros de altura. E tem um outro gênero, primo aí do Orodromeus, bem próximo, que é chamado de Oryctodromeus, que tem o pós-crânio bem preservado aí, com umas características muito loucas, porque elas deixam claro de maneira praticamente inequívoca de que era um bicho que cavava. É isso mesmo, era um bicho que vivia em tocas. Como que a gente sabe disso? Porque os fósseis que foram encontrados, eles foram encontrados todos juntinhos, né, tanto adultos quanto filhotes e tal, então indica ali um cuidado parental, que a gente já sabe que dinossauro meio que tinha, né, enfim, é uma característica provavelmente de Arcosáurea, e eles foram encontrados em sedimentos que não correspondiam ao bandeamento sedimentar ao redor. Então era um bolsão arredondado ali de sedimento e em volta você tinha uma estratificação diferente. Ainda que fosse o mesmo tipo de sedimento, ele não estava bandeado, ele estava como que compactado de outra maneira ali. E ainda por cima, essas bolsas cheias de fósseis que os pesquisadores encontraram eram unidas por tubos de sedimento cilíndricos, né, muito parecidos ali com o mesmo tipo de granulação, né, de compactação que as próprias bolsas. Então, quer dizer, aquilo tem toda a cara de serem túneis que foram escavados, mais ou menos como coelhos fazem hoje em dia. E não só o jeito como esses bichos foram encontrados fossilizados, mas também a anatomia deles dá a entender de que esses bichos cavavam tocas, tá? Quando você compara eles com animais cavadores atuais, né, como por exemplo os coelhos que eu já citei, porquinho da Índia, e mesmo a hiena formigueiro, né, que é um tipo de hiena lá da África, você encontra semelhanças com o Oryctodromeus e com o Orodromeus também, que são, por exemplo, a ponta do pré-maxilar é alargada, indicando que você tinha um formatinho mais ou menos de pá, né? Para dar uma raspadinha ali com a boca, ajudar na hora de cavar. A lâmina da escápula, né, esse osso do ombro aqui, era curva, tá? Ou seja, inserções musculares completamente diferentes ali no que diz respeito à movimentação dos braços. E se você for olhar tatu também tem a escápula curva. Tá? Há algumas semelhanças ali na inserção muscular, né? Porque afinal de contas é na asa da escápula aqui que insere tanto o músculo do ombro, né, o deltoide, quanto o tríceps também, né, que puxa o braço para trás. Outra coisa, esses animais atuais que cavam, meio que todos usam as mãos para cavar e o focinho, e as patas traseiras elas têm algum reforço para dar estabilidade para o bicho enquanto ele cava, para ele não ficar derrapando, deslizando, ou não tendo força para se empurrar para frente, né, na hora de cavar. E a gente observa alguns reforços no esqueleto desses bichinhos aí, desses orodromíneos, como por exemplo, as primeiras vértebras caudais têm processos transversos mais alongados, né, elas são mais largas. A bacia é mais expandida, tem 7 vértebras, e todas elas com uma grande área de contato com os ossos da bacia, ou seja, tem um reforço ali na região pélvica e comecinho da cauda. Bom, então, juntando essas características, a gente meio que consegue, é complicado bater o martelo, mas a gente chega com o martelo bem perto da mesa, tá, para dizer que esses bichos eram realmente animais cavadores, o que é muito interessante, porque é meio que, acho que o único grupo de dinossauros que a gente sabe que faziam isso com toda certeza. Tem mais um bicho que é chamado de Zephyrosaurus, também é dos Estados Unidos, e a gente também tem um bicho do Canadá e um bicho da Coreia. Né? Olha que interessante, é possível inclusive que esse grupo tenha vindo da Ásia, né? E pois bem, essas foram as informações que eu separei para vocês sobre os neornitísquios não cerápodos do Cretáceo, tá? Vale lembrar aqui que, salvo esses bichos meio esquisitos aí que aparentemente mastigavam menos, a tendência dentro desse grupo é mastigar mais. E não vai ser nesse vídeo aqui que eu vou abrir cerápoda.
Agora eu vou voltar um pouquinho na árvore, vamos voltar para os tireóforos, que no caso do Cretáceo são essencialmente anquilossauros. Tem aquelas 3 espécies de estegossauro que eu falei para vocês, né, que eram os que sobraram para o Cretáceo, mas essencialmente os tireóforos do Cretáceo são anquilossauros. Então vamos voltar aí a falar dos dinossauros encoraçados. E pois bem, vamos falar então dos tireóforos do Cretáceo, que são basicamente os encoraçados, né? São só os anquilossauros, tá? Como eu acabei de falar para vocês. E daqueles tireóforos basais, os celidossauros, como eu tinha dito, é o mais provável de ser um ancestral ali, né? Ou de estar mais próximo aí dos anquilossauros, porque era um bicho já repleto de osteodermos. E é interessante que os celidossauros, eles já têm uma hipertrofia, digamos assim, dos osteodermas da linha mais lateral. Tá, eles já começam a ficar em formato de espinho, eles ficam mais destacados do que os outros, que são da parte de cima, né, fazendo aí uma proteção lateral. E quando você vai ver os anquilossauros, que já são anquilossauros do Jurássico, né, que são aquelas 3 espécies que eu tinha comentado com vocês, eles já têm aquela proteção lateral bem desenvolvida, né, que são o Mimorapelta e o Gargoyleosaurus, os dois do Colorado, e o Tatisaurus, que é aquele bicho da China que ninguém lembra, que é só um pedacinho de mandíbula. Uma filogenia nova, que foi publicada em 2015 por Arbor e Curry, descobriu o Mimorapelta como o segundo anquilossauro mais primitivo, basicamente porque ele não tem as primeiras vértebras caudais fusionadas com todo o bloco sacral ali, que é uma característica primitiva, porque todos os outros anquilossauros já tem esses ossos, essas vértebras fusionadas. Ele também tem o acetábulo bem aberto e ele é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais antigo, né? Faz sentido ele ser um dos mais primitivos. O problema é exatamente esse que eu acabei de falar. Ele é o segundo mais primitivo e não o primeiro. E o primeiro mais primitivo é um bicho que bagunça tudo, porque é um bicho do Cretáceo da Austrália. É isso mesmo, é um bicho muito mais recente, esticando ali uma linhagem fantasma enorme e colocando num lugar que meio que não tem nada a ver. Tá? O bicho é chamado de Cumberrasaurus e ele é um dos bichos mais bem preservados dentre os anquilossauros, né? Tá bem completinho e ele tem características bem primitivas. Dentre elas, as suturas, as marcas de contato, né, entre os ossos do crânio visíveis. Ou seja, eles não são todos fusionados ainda, como acontece com todos os outros anquilossauros. Uma das características muito peculiares, que aliás já é uma boa ir explicando, né, porque ela é típica dos anquilossauros, como eu falei para vocês, todas as linhagens de ornitiscos desenvolvem algum tipo de complexidade na região das vias aéreas superiores, né? Os anquilossauros, eles vão ficando com o focinho mais bulboso, mais abaulado, e dentro, a passagem de ar vai ficando cada vez mais complexa, formando circunvoluções, umas coisas bem bizarras. No caso do Cumberrasaurus, a passagem aérea superior é simples, que seria um modelo mais primitivo, né, para a passagem de ar, certo? O problema é que tudo isso podem ser características que são primitivas, obviamente, mas que estejam ligadas a estágio ontogenético, tá? Então o Cumberrasaurus, esse exemplar, ele pode ser, na verdade, um juvenil, né? Então isso justificaria as suturas do crânio não estarem fechadas, o tamanho menor, talvez essa passagem aérea mais simples e tudo mais. E o que acontece? Os anquilossauros possuem uma divisão histórica entre 2 grupos, que foi proposta lá no século XIX, que seriam os nodossaurídeos e os anquilosaurídeos, em que o primeiro seriam aqueles encoraçados mais light, entre aspas, e os anquilosaurídeos seriam aqueles encoraçados de um jeito mais compacto, com a armadura mais fechada, uma caixa mesmo. E no trabalho mais famoso, né, do paleontólogo Paul Sereno, que foi publicado em 1999, reencontra esses 2 grupos de anquilossauros. Contudo, os trabalhos mais recentes não têm encontrado mais uma dessas linhagens. Bom, então vamos falar primeiro dos nodossaurídeos, é o grupo mais antigo e o mais difícil de definir, sendo bem honesto. Um dos primeiros dinossauros a ser descrito foi um nodossaurídeo, tá, chamado Ileosaurus, lá da Inglaterra. Foi descrito em 1833, para vocês terem uma noção, só que ele digamos assim, muito desarticulado e faltando muita peça, então as primeiras montagens e reconstruções dele não pareciam em nada com um anquilossauro. Tá? Então se vocês forem ver lá no Crystal Palace,
né, em Londres, vocês veem que tem uma montagem do ileosauro lá que não tem nada a ver com, com o que ele era de fato, né? Apesar de que os outros bichos que foram reconstruídos lá também, que é o Iguanodon e o Megalossauro, também não tem nada a ver com o que era, né? Então, nada exclusivo do Ileosaurus. Hoje a gente sabe como era a compleição desses bichos, e dentre as características mais marcantes estão os espinhos bem longos, os teodermas modificados aí em espinhos, ainda que não igual dos estegossauros, que eram fininhos, né? No caso deles eram mais robustos, e também as placas sacrais. Tá? Então a região sacral ali, né, do final da coluna dorsal e perto da bacia ali, começo da cauda, você tem uma placa única mesmo, uma chapa única de osteodermos que cobria aquela parte do corpo. Tá? Então isso é típico, do que a gente costuma chamar de nodossaurídeos, tá? O crânio também, ele era mais comprido e estreito, se você for comparar com os anquilosaurídeos, então por comparação ele era mais longo e estreito, e a passagem nasal deles não era simples, igual a do Cumberrasaurus, ela já era complexa, só que menos complexa que a dos anquilossauros. No caso, tinha apenas um loop interno, tá? E quando eu tô falando loop, é um loop mesmo, tá? Então o ar entrava pela narina, dava uma volta, e aí só depois ele ia descer pela traqueia, chegar no pulmão e etc. Isso dá para ver por tomografias, e o que esses loops faziam, não sei. Em mamífero, a gente tem aqueles ossos turbinados, né? Nós temos ossos turbinados, que inclusive é o que gera sinusite na gente, né? Que são várias porosidades, pneumatizações e projeções de osso mesmo, para aumentar a área de mucosa que tem a função de umidificar e esquentar o ar antes que ele chegue no pulmão, né? Então isso ajuda a gerar menos lesões no pulmão. Será que esses loops aí dos anquilossauros teriam alguma coisa a ver com isso também, para esquentar o ar, umidificar o ar? Não sei, né? É uma possibilidade. Para citar alguns bichos famosos, né, você tem o Sauropelta, que é dos Estados Unidos, que tinha espinhos muito compridos nos flancos, né, eram uns espetos bem destacados ali, também é um bicho muito bem preservado. E você tem o Borealopelta, que ficou até famosinho recentemente como o fóssil mais bem preservado do mundo, pelo menos da metade para frente do corpo, né, a metade de trás está incompleta, mas da metade para frente o bicho tá lá, inteirão, todo bem formado ali, realmente parece que o bicho tá dormindo, né? Tá vivo, né? Se você bater um martelinho nele, vai falar, parla, né? E o bicho vai ressuscitar. Eu fiz uma pequena filmagem ali do Borealopelta, vou mostrar para vocês aí também. O Borealopelta, tá? Que foi apelidado de o fóssil mais bem preservado do mundo. Eu tive a oportunidade de ver esse bicho quando ele estava em preparação ainda, da primeira vez que eu vi aqui no Royal Tyrrell Museum, na cidade de Drumheller, pertinho de Calgary, na província de Alberta, no Canadá. E esse fóssil é o fóssil mais antigo já encontrado na província de Alberta. Ele é pelo menos 35 milhões de anos mais velho do que os outros fósseis que são da bordinha ali, do final do Cretáceo, né? E eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse bicho quando ele foi finalmente publicado, porque ele realmente está muito bem preservado. E o Borealopelta, como um nodossaurídeo, né, se a gente for considerar um monofiletismo desse grupo, tem todas as mesmas características. Vocês podem ver aí, eu vou mostrar em detalhes para vocês, o formato da cabeça, que tem toda aquela coisa parecida com o Edmontonia, com o Panoplosaurus, aquele focinho mais fininho, que não é mais largo do que comprido. Bom, nesse bicho, como ele está absurdamente bem preservado, vocês conseguem ver os colares ósseos que esses bichos tinham, com um monte de osteodermas grandes, com os espinhos todos conectados e fusionados. E o legal desse bicho é que você consegue ver a pele com escamas menores e menos endurecidas, que conectava esses anéis. Isso é uma coisa impressionante. É óbvio que esses bichos viravam o pescoço, é óbvio que esses bichos se mexiam um pouquinho, né, por menor que fosse. A bacia, sim, era uma placa única. Outra coisa também que é muito nítida e que já foi uma característica colocada de Polacantídeo, depois Nodossaurídeo e tal, são os espinhos laterais, né, que são muito longos, né? Você vê que são os espetos bem grandes, algo que você vê que em Tireófora não é uma novidade, né? Porque você já tinha estegossauros. Esses espinhos grandes, óbvio, fazia com que fosse mais difícil para um predador virar o bicho, emborcar ele de barriga para cima, porque a barriga dele era onde o predador conseguiria rasgar mais fácil. E ele foi tão bem preservado assim, segundo estudos, porque ele caiu na água assim que morreu, emborcou, porque era muito mais pesada a parte de cima, afundou rápido o suficiente e foi preservado sem a ação de decompositores, etc., de uma maneira muito mais completa. Infelizmente, a parte de trás dele não está preservada. Você não tem nem a bacia dele, você tem só uma parte e você não tem o rabo preservado. Infelizmente, essa parte acabou se perdendo no processo de fossilização.
Uma coisa mais louca ainda, que inclusive eu estou reparando agora, a carapaça dele, né, que não é uma carapaça única, né, mas a armadura óssea dele, afundou lateralmente, você consegue ver as espinhas neurais das vértebras passando aqui no meio da coluna dele. Cedeu um pouquinho, né, e agora é o xodó aqui do Tyrrell Museum, né, os caras, enfim, deixaram aqui na exposição e é maravilhoso, cara. O belo adormecido, porque ele tá aí, parece que tá dormindo, né? Ou que ele tá descansando, assim. É o Sleeping Dragon, né? O Smog. E o Canadá também tem alguns exemplos, né, de outros anquilossauros muito bem preservados, esse já bem do finzinho do Cretáceo, né, talvez os últimos anquilossauros vivos, que foram o Edmontonia e o Panoplosaurus, tá certo? Eu também consegui filmar aí a cabeça do Panoplosaurus para poder mostrar para vocês. E o que é relevante nesses dois últimos táxons aí são as duas fileiras de espinhos dorsais muito compridos, parecido até com o que aconteceu com os estegossauros, né? Que também tinham só os dois espetos mais da fileira mais para dentro, né? Mais perto da linha sagital, só aquelas duas fileiras de osteodermas mais desenvolvidos, né? Mais hipertrofiados. Pessoal, são 5 da manhã e olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. O Yuri, tá, alguns de vocês não conhecem, mas para quem conhece é um dos pioneiros do YouTube Brasil. Ele mora aqui em Montreal e ele vai me ajudar aqui. A gente vai para Ottawa. Agora Cai na estrada, road trip. Para filmar o Museu Nacional Canadense, né? O Canadian National Museum. National Museum of Nature? Ah, é. Tinha um Nature no meio. Não, é Canadian Museum of Nature. Canadian Museum of Nature, CMN, que fica na capital, e ele é o que tem... Ele é dentro de um castelo. É dentro de um castelo, então vocês acompanhem aí, porque agora eu vou mostrar um, mas no decorrer aí da jornada vocês vão ver vários, tá certo? Então, bora lá? Bora. Ele vai me ajudar. Pegar um café e vambora. Ele vai me ajudar a filmar os negócios lá. Vamos nessa. Esse aqui é o crânio do Panoplosaurus e ele é um dos últimos nodossauros que a gente tem notícia. Ele data de uns 69 milhões de anos aqui do Canadá. Então, quer dizer, os nodossauros se extinguem um pouquinho antes também do final do Cretáceo, um pouco antes da extinção dos anquilosaurídeos. Uma característica desses bichos aqui é como que esse focinho aqui é mais compacto. Vocês podem ver que também mantém a tendência de todos os anquilossauros, né, do focinho abaixar. E com o focinho abaixa aqui tem um engrossamento, onde por dentro acontece pelo menos uma circunvolução da passagem respiratória. Vocês podem ver aqui a narina bem grandona aqui, que abre nas laterais, tá? E a órbita do bicho. Vamos dar uma olhada aqui desse lado. Vou mostrar para vocês. É isso aí, ó. Aqui está a órbita totalmente fechada. E isso aqui é a mandíbula para dentro, toda a cobertura de osteodermas e aqui para baixo, para dentro. E aqui no fundo, todos os dentinhos, ó, lá no fundo. Ou seja, os dentes ficavam lá para dentro, bem lá para dentro. Isso aqui com certeza era coberto com uma bochecha, né, uma área de pele, né, ou de tecido mole para proteger. E a órbita ficava muito para baixo, né, protegida aqui por essa camada de osteodermas, e ficava voltada para cá. Então esse bicho devia ser muito feio, na verdade, devia ser muito estranho, porque o olho dele é pequeno e voltado bem para fora. E aqui vocês conseguem ver o predentário, né? Tá aqui, ó, bem marcado. Inclusive o pessoal que estudou aqui marcou com vermelho a divisão do predentário. Bom, e aqui o Panoplosaurus virado de ponta cabeça, né? Essa é a parte de baixo dele. Vocês conseguem ver aqui toda a pele, que na verdade, né, é toda ossificada, preservando o papo do bicho, né? A papada, né? Aquela região angular que fica na parte de baixo da boca, né? Vocês conseguem ver aqui que o focinho dele era bastante quadrado. Essa é a parte de cima, né? Ó, vou colocar aqui para vocês verem a boca do bicho, ó, tá vendo? A boquinha dele aberta. Então você vê que o focinho superior era quadradão, o de baixo era mais arredondado, ó. Aqui do outro lado do bicho tem um osso preservado, que é um osso da bochecha. É isso mesmo, esses bichos tinham a bochecha com uma placa óssea ligada, obviamente, por tecidos elásticos, né? Senão o bicho não conseguia abrir a boca, né? Do outro lado essa parte caiu, por isso que não dá pra ver. Aqui, ó, o predentário, bem bonitinho, bem desenhadinho. Aqui eu preciso citar o segundo anquilossauro que foi descrito pela ciência, que foi em 1865, que foi chamado de Polacanthus. Do mesmo jeito que o Eleosauro, ele também é da Inglaterra, também tem os espinhos laterais muito desenvolvidos, do mesmo jeito que os primeiros anquilossauros, né? O Mimorapelta, o Gargoyleosaurus e etc. As peças da armadura dele
tirando a placa sacral, parecem meio soltas, tá? No sentido assim, não é que soltas de caindo, mas elas não estão grudadas umas às outras, do mesmo jeito que esses dois bichos basais ali, né, do Jurássico, tá? Que a gente conhece. E isso foi, no século XIX, começo do século XX, visto como uma característica intermediária entre um nodossauro, entre aspas, né, e um anquilossauro que tem ali a armadura mais compacta. E foi por isso que em 1911 que o paleontólogo americano George Wieland colocou o Polacanthus e esses bichos aí também, que tinham essas características parecidas, num grupo intermediário, numa terceira família, entre aspas, que foi chamada de Polacanthidae. Só que o que acontece, ao longo das décadas, especialmente antes da cladística, essas alocações dos bichos, né, e aí no caso falando especificamente dos anquilossauros, ela foi feita à moda baralha, vamos, para poder falar de uma maneira um pouco mais clara para vocês, se é que vocês me entendem, né? E quando você tem as primeiras análises cladísticas, os polacantídeos caem dentro de nodossauro. Eles são só outros nodossauros, com características peculiares, mas nada que justifique uma separação. E apesar do trabalho do Sereno ter sido muito emblemático e relevante na época, os mais recentes estão tendo muita dificuldade, sabe? Tá difícil encontrar um clado nodossauridae, tá? Uma família, assim, sustentada. O que parece ser é que os nodossauros têm características mais primitivas e, portanto, você tem ali, gradualmente, né, as modificações sendo feitas em várias linhagens separadas de táxons até chegar nos anquilossauridés, que são, de fato, os mais derivados. Né? Então faz sentido, porque vai ficar parecido com a evolução de todos os outros grupos que a gente conhece. Então você junta por caracteres primitivos, parecendo um grupo único, quando na verdade eram vários grupos separados, que foram gradualmente tendo modificações em uma tendência, que eu já expliquei em outros vídeos, eu não vou ficar repetindo, né? De uma compactação maior da armadura dérmica e até uma certa redução dos espetos, né? Eles ficam mais curtos, o bicho fica mais quadradão. Polacanthidae também não foi mais encontrado, né? Um bando de táxons separados ali, salvo se você pegar 2 ou 3, às vezes eles formam uma união ali dentro das árvores filogenéticas, mas você teve um artigo de 2013 descrevendo o primeiro Polacanthidae, entre aspas, da Ásia, que é chamado de Taurelon, né, da China, que reencontrou nas suas filogenias o clado nodossauridae. E o artigo está em chinês, né? Eu não li. Nessas filogenias mais recentes, que acabam encontrando nodossauridae, como a do Thompson e colaboradores 2012, o mais primitivo é o Gargoyleosaurus, tá? Então também é um bicho antigo, então faz sentido ele ser o mais primitivo. Então isso mantém um pouco de ordem aí, né, de calmaria dentro dos anquilossauros, mas como eu falei, a sustentação, os caracteres são baseados em coisas antigas, tipo, ainda tem uma fenestra infratemporal aberta, é muito pequenininha, você tem alguns elementos externais aqui que não estão fusionados entre si, enfim, espinhos mais longos, o quarto trocânter do fêmur é um pouco mais para cima. E antes de chegar em Anquilossauridés, que esse grupo sim é encontrado em todas as filogenias, né? Ele é um grupo real e mais derivado, né? Com características mais recentes e mais diferentonas. Antes de chegar nesse grupo, eu preciso citar um bicho que, enfim, é colocado como nodossáurido, ou que aparece ali no meio da filogenia, fora de Anquilossauridés, que é chamado de Liaoningosaurus, que pelo nome aí fica bastante claro que foi encontrado na China também. O Liaoningosaurus data de 122 milhões de anos atrás, então ele é do final do Cretáceo inferior, é conhecido por alguns indivíduos, não é um só, todos eles não mais de 50 centímetros de comprimento, ou seja, um bicho pequenininho assim, desse tamanho. Ele retém algumas características muito primitivas, como por exemplo os dentes no pré-maxilar, a fenestra mandibular aberta, possivelmente a fenestra anteorbital também aberta, as vértebras sacrais não estão fusionadas com os ossos da bacia, e a publicação original indicava, né, que ele tinha uma armadura ventral bem compacta, enquanto a armadura dorsal era menos presente aí. Fazendo um paralelo, né, esse tipo de compleição só faz mais sentido se o bicho for aquático, que a gente observou, inclusive, quando a gente descobriu alguns fósseis com características intermediárias das tartarugas. As tartarugas são bichos aquáticos. Por quê? Porque na água, os predadores, em geral, eles não vêm de cima, eles vêm de baixo. Eles vêm por baixo da coluna d'água se você é um bicho que boia.
Então faz mais sentido que a sua barriga seja mais protegida do que suas costas. Além disso, foram encontrados peixes fossilizados perto da barriga do bicho, tá? Que poderia ser o resto de alguma refeição. E as unhas desses exemplares não eram tão arredondadas em forma de casco, né? Elas eram um pouco mais pontudas, tá? O que faz sentido para um bicho que não anda muito na terra. Então foi meio que por isso que, em 2016, o Zhu e o Xu, né, 2 autores chineses, sugeriram que fosse um bicho semiaquático, né? E no caso, seria o primeiro caso de um ornitísquio semiaquático e também com hábitos, carnívoros, né? Você realmente comeu um peixe. Só que, como já tinha sido sugerido no artigo de descrição original, né, que não é de 2016, é mais antigo, as características do Liaoningosaurus podem ser juvenis. Pode ser que o bicho, como ele era pequenininho, ele era só um filhote. E depois as características mais novas iam se consolidando. E em 2018, um trabalho de Zheng acabou realizando cortes histológicos aí em alguns ossos de Liaoningosaurus e concluiu que eram indivíduos com não mais do que 12 semanas de crescimento aí. Então eram realmente bichos muito, muito juvenis. Não é que eles eram crianças, eles eram praticamente bebês. A única coisa que ainda não ficou explicada são os peixes ali perto, né? Talvez esses bichos tenham morrido e afundado, né, e sido mandados para a água, é mais provável, mas teria que fazer mais estudos aí, mais análises para saber. Então vamos falar agora de Ankylosauridae, né, que é a família, como eu falei para vocês, que é sempre encontrada, que é mais derivada. Pois bem, algumas características relevantes. O focinho mais abaulado e voltado para baixo, e um pouco mais curto. A passagem respiratória não tem só um loop aqui dentro do focinho, tem 2. Tá? Então, montanha-russa, o negócio uou, uou, e aí depois é que vai para as traqueias, para os pulmões, etc. E também um colar cervical, né, da armadura, né, cheio de osteodermas, assim, formado pelos osteodermas, que formam um anel. Tá? Então ele é bem fechadinho, assim, às vezes é um, às vezes são 2, né? Além de ter a carapaça mais densa, né, mais fechadona. A fenestra infratemporal desses bichos já é invisível em vista lateral, fica restrita ali a parte de trás bem pequenininha. Os dentes têm a coroa redonda, né, com mais ou menos uns 13 dentículos, que é uma coisa bem típica, assim, bem fácil de identificar. Tendões ossificados no fim da cauda, deixando a cauda mais resistente, ali, mais rígida, mais dura. E o pubis, o osso pubis, é incrivelmente reduzido em tamanho. Bom, aqui como exemplo de anquilosaurídeo, a gente tem o Acainocephalus, que aqui está no Museu de Utah. É um anquilosaurídeo, não é dos maiores, mas justamente por isso talvez ele seja mais didático para a gente poder ver. Uma adaptação muito interessante de Ankylosauridae são tendões ossificados na cauda. Aqui, depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe para vocês, mas vocês conseguem ver aqui, tudo isso daqui são tendões ossificados. Todas essas projeções aqui, esses tubos aqui de osso, né, são tendões ossificados. O corpo da vértebra estaria aqui no meio, que não dá para ver, porque os chevrões, que são aqueles ossos que ficam embaixo da cauda, eles estão aqui no meio para completar o bloco, né, de tubos de osso aqui, né? Então vocês podem ver aqui que aqui tem um Y. Esse Y aqui é o chevron, que ele vem até aqui tem outro chevron fazendo o Y até aqui, e um vai encaixando no outro. Sabe, eles vão fazendo um V encaixado um em cada um, e os tendões ossificados vão vindo pela lateral. Então ele fica praticamente um tubo de osso em volta. Isso aqui todos os anquilosáuridae têm. Uma coisa legal também é que o bico ele vai ficando mais rebordeado, parecido com o bico de uma tartaruga, né? No caso seria parecido com um jabuti, né? O bicho terrestre. E eles são conhecidos essencialmente da Ásia e da América do Norte. O que é bem interessante, porque naquela época você já tinha uma ponte, o Estreito de Bering, que é hoje conhecido assim, ele era bem largão, e você tinha uma ponte que ligava a Ásia à América do Norte, por onde passaram praticamente todos os grupos de dinossauro do Cretáceo, tá? Então, já tinha falado dos orodromíneos no começo da aula, você tem também aí os anquilosaurídeos fazendo o mesmo caminho. Tá? Os nodossaurídeos, entre aspas, acredito que também tenham feito isso, né? Também existem materiais da América do Sul, que a gente não sabe se são anquilosaurídeos, mas são anquilosauria com toda certeza, porque teve momentos, tanto no Jurássico quanto um pequeno momento no Cretáceo, que a América do Norte e a América do Sul ficaram conectadas. E os mais antigos apresentam claras condições intermediárias aí, entre um nodossaurídeo, entre aspas, e um anquilosaurídeo mais empacotado aí, digamos assim.
Dentro de Ankylosauridae você tem um grupo menos inclusivo chamado de Ankylosaurinae, com N. Os mais antigos também são da Ásia e a tendência é o aumento de tamanho. Então você tem, por exemplo, o Pinacosaurus, que tinha 5 metros de comprimento, que data de 85 milhões de anos atrás. Você tem o Saikania, de 7 metros de comprimento, que data de 75 milhões de anos atrás. E você tem o Tarkia, de 9 metros de comprimento, que data de 70 milhões de anos atrás, ou seja, a cada 5 milhões de anos eles cresciam 1, 2 metros. Esses 3 que eu citei são todos da Mongólia, e aí o que acontece? Eles acabam tendo, a partir daqui, o crânio mais largo do que comprido. Falei para vocês que o focinho ia achatando, né? No caso aí, acaba ficando com a largura maior que o comprimento, e quanto mais curto e curvado o focinho, mais pirueta as vias aéreas ali superiores acabavam dando. As narinas são invisíveis já dorsalmente, e no caso do gênero Ankylosaurus, elas são voltadas até para baixo, assim, e bem lateralizadas. E a característica mais incrível desses bichos era uma clava na ponta da cauda, né? Muita gente já viu isso em desenho animado, em álbum de figurinhas, em filme. Então essa é uma coisa bem característica, que é um troço bem legal, inclusive. Esta é a adaptação mais incrível dos Ankylosaurinae, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui. Uma clava na ponta da cauda, inteiramente feita de osso. Assustador, não? Assustador. Olha o tamanho disso. Mas agora, como isso daqui é muito grande para mexer e tá aqui em cima, no topo do armário aqui da coleção de Utah, ó, vamos olhar onde é que eu tô. Então a gente vai ver isso daqui agora na réplica, tá? Vai ser muito mais fácil. Então a ponta do rabo funcionava desse jeito aqui, tá aparecendo, né? Mais ou menos aqui. E isso aqui é uma adaptação fenomenal, cara. Inclusive é interessante como que ela aconteceu. Isso daqui são osteodermas, esses bichos são cobertos de osteodermas em todos os lugares, em todas as partes. E se vocês forem ver, são na verdade 2 osteodermas laterais e um central. Esses 2 acabaram crescendo absurdamente, né, formando essas estruturas arredondadas muito grandes, e esse aqui do meio encaixava nelas aqui. Esses tendões ossificados que se formavam na ponta da cauda e que se juntavam nisso aqui deixavam a cauda assustadoramente rígida. Ela não mexia para os lados. Todas essas vértebras acabavam funcionando como se fosse uma vértebra só. E as únicas vértebras caudais que pareciam ter algum movimento, que na verdade tinham algum movimento, eram as do começo. Isso significa que esse bicho podia mexer a cauda só na ponta. De resto, virava uma coisa reta. E com essa bagaça aqui na ponta. O que significa isso? Era mais ou menos como se fosse um bastão. Isso seria uma ferramenta de defesa contra talvez outros da mesma espécie, seja de predadores, principalmente predadores, né? E esse bicho, né, o Acarnocephalus, ele foi encontrado numa formação de idade parecida com a de alguns tiranossaurídeos que não eram dos maiores. Então você imagina uma bola de osso desse tamanho aqui, ó, batendo de encontro com a perna de um desses bichos. E a gente não pode afirmar que é por causa disso ou que seja efeito disso, mas curiosamente a gente acaba encontrando ossos quebrados no meio, certo? Como se fosse, até uma cicatrização, algum tipo de cicatrização, ou talvez tenha sido até a causa da morte desses bichos. Essa é a fíbula de um tiranosaurídeo, tá? O Teratophoneus, que conviveu junto com o Acarnocephalus. A gente tem mais de um osso, na verdade, aqui no Museu de Utah, eles têm mais de um osso, mais de um exemplar de fíbula quebrada. A fíbula, como é o osso que fica pro lado de fora da perna, é exatamente o osso que seria quebrado com uma cacetada lateral, assim, do rabo de um anquilossauro. E já fizeram cálculos sobre o impacto que isso poderia gerar, a força que isso poderia ter, e com certeza era o suficiente para quebrar um osso. Talvez até quebrar uma perna inteira, sabe? Tipo jogador de futebol, que às vezes dá aquele chutão assim, a perna até vira para o outro lado. Então, isso daqui poderia gerar esse tipo de injúria nos carnívoros, e meio que aí o carnívoro morre, né? Sejamos honestos que, eventualmente, esse aqui possa ter sobrevivido um tempo, porque cicatrizou, mas ele vai mancar pro resto da vida e possivelmente vai morrer de alguma infecção ou de outras causas. Mesma lógica daqueles saurópodes que eu comentei no último vídeo lá, né? O Homensaurus, o Shunosaurus e tal, que tinham uma clava também na ponta da cauda, só que nesse caso ela é muito maior, muito mais compacta
e, assim, bem mais assustadora. Esse troço era, assim, destruidor, cara. Se pegasse na perna, né? O Emílio lembrou, né? Imagina se pega no olho, né? Ai, se pega no olho, né? Aquela coisa bem de mãe, né? E é curioso que você tem uma convergência desse mesmo sistema de defesa com os tatus gigantes do Pleistoceno, né? Bem recentes aí, que viviam aqui na América do Sul. Talvez até os primeiros humanos, quando chegaram aqui, tenham tido contato com eles. Que era também uma caixona de osso, assim. Era do tamanho de um fusca, né? Que o pessoal brinca. E na ponta do rabo você também tinha uma clava de ossos ali pontudos. Bem interessante uma convergência evolutiva dessas, né? Olha aí, 3 vezes que apareceu uma solução, entre aspas, de defesa muito parecida, né? Com os saurópodes que eu falei, com os anquilossauros e com esses tatus aí, mamífero, né? Outro grupo, né? Também diferente. Os últimos anquilossauros, aqueles que, apagam as luzes do Cretáceo, eles são todos da América do Norte. Dá para citar o Euplocephalus, que é um dos mais conhecidos. Também tem um que foi recém-descrito, que é o Zool, né? Que é em homenagem ao vilão dos caça-fantasmas, né? O pessoal é meio criativo, que tinham 7 metros de comprimento, e o recordista em tamanho, o maior que a gente tem notícia, é o próprio Ankylosaurus, tá? O bicho que dá nome ao grupo todo, ao maior clado, né, Ankylosauria, que chegava a uns 11 metros de comprimento. O pessoal acha que é meio superestimado, talvez chegasse a 10, mas ainda assim o maior dos conhecidos, tá? Talvez com 3 metros de altura. Então você imagina um bicho compacto, quadrado, né? Bem baixinho, né? Porque as pernas dele não eram muito compridas, e ainda assim ele tinha 3 metros de altura. Eu filmei o Ankylosaurus também, dá para mostrar para vocês aí, para vocês terem uma certa noção. Dá uma olhada no tamanho deste bicho. Este é o crânio do Ankylosaurus, o gênero que dá o nome ao grupo, ao clado maior, a família e a subfamília. Vocês conseguem ver aqui todos os osteodermas divididinhos na cabeça, que a gente consegue mapear e consegue, inclusive, saber qual é qual, né? Tudo fechado aqui, fenestras e tudo mais. Aqueles 2 chifrinhos aqui da ponta, que são uma característica de todos os Ankylosauria, praticamente. E o que acontece? Nesse bicho você consegue ver algumas características de Ankylosaurine, tá? Como, por exemplo, o crânio mais largo do que comprido. Isso é uma coisa bastante nítida e só esse grupo tem. Se você for ver tanto os nodossauros quanto os Ankylosauria de não Ankylosaurine, eles ainda mantêm o crânio mais comprido que largo. Esse bicho aqui, ó, você vê que já ele é muito mais largo do que comprido. E outra coisa, vocês estão vendo aqui, ó, que, por exemplo, o focinho abaixa, como em todos os Ankylosauria, né? Só que, no caso do Ankylosaurus, que não dá nem para ver a narina em vista dorsal, ela está completamente virada para baixo e aberta para os lados. E dentro daqui, desse pedação aqui, dessa bolota aqui em cima, você tem um monte de passagens de ar completamente enroladas ali, né, fazendo toda aquela passagem de caminho bizarro. E quanto mais curto o focinho e mais para baixo o focinho, mais dava pirueta o negócio aqui dentro, tá? E tanto é que se você for ver a narina do bicho, ela parece ter um buracão, e esse buracão lá dentro você já começa a ver vários buracos divisórios internos. Tipo, a respiração desses bichos devia ser muito estranha, mas muito estranha mesmo. Ó, aqui dá para ver perfeitamente, ó, as 2 projeções, né? A do quadrado jugal e a do escamosal aqui, né? A órbita bem fechada, aqui esses osteodermas palpebrais aqui cobrindo a órbita. E aqui, como eu falei, a narina do bicho, né? Que é bastante peculiar, porque ela é mais lateral do que a dos outros. E aqui dentro a gente tem, né, as aberturas, né? Que nem eu falei, que parecem subdivisões aqui para a parte interna. Olha como aqui em cima é abaulado, tá vendo? Tudo isso daqui eram as circunvoluções do canal respiratório desses bichos. E também o Ankylosaurus foi um dos últimos Ankylosauria, né, que existiram. Então, como eu falei, eles apagaram a luz aí, do Cretáceo. E aqui acabam os tireóforos. Tá? Já falei de toda a diversidade deles, pelo menos em linhas gerais. Não temos mais registro de outros tipos de tireóforo no planeta. Acabou o Cretáceo, acabaram os tireóforos. Uma linhagem incrível, que viveu durante muito tempo no nosso planeta. Só os anquilossauros viveram por pelo menos 100 milhões de anos.
Os estegossauros possivelmente viveram por um período parecido, só que, enfim, a gente tem registro abundante deles mesmo em 40 milhões de anos, né? Bem mais curto. Mas como tem aquelas pegadas lá para frente e tal, algumas lá para trás, vai saber se eles viveram mais. Você vê a mudança de fauna do Jurássico para o Cretáceo, cara, é muito legal. Para mim é uma pena que esses bichos tenham sido extintos totalmente. Bom, eu sinto pena de praticamente todas essas linhagens aí, mas enfim. Então é isso. Eu vou continuar falando dos ornitísquios do Cretáceo, tá? Tem pelo menos mais 2 vídeos aí, porque são muitos e foi efetivamente o período em que eles foram mais prolíficos. Então eu espero que vocês assistam também os próximos vídeos aqui dessa playlist. Beleza? Um abraço para vocês e falou!